Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. Here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Estou te recebendo aqui em mais um Quarta Convida. Como você sabe, as nossas quartas-feiras, elas são especiais porque nós dedicamos esse tempo, paramos esse tempo para falarmos um pouquinho do Cristo, aquele que é a razão, aquele que é a vida, aquele que é o tudo. E hoje é o dia de história. Histórias de um velho pastor, não de um pastor velho. E hoje eu quero contar duas histórias trabalhando em cima de um questionamento, de uma pergunta. Você já ouviu Jesus falando? Ou talvez mudando um pouquinho a questão, a pergunta, você já ouviu Jesus falar? Jesus já falou com você? Quando a gente fala isso, Deus fala comigo, Jesus fala comigo. Quando nós falamos isso com as pessoas ficam meio perdidas, né? Poxa, como que será que é isso? É uma voz audível? É uma situação sobrenatural que acontece? Eu vou dizer para vocês que que Jesus pode falar de várias formas. A própria Escritura diz isso, né? Que ele no começo falava pelos profetas, usou pessoas, e hoje nos fala através de Jesus, o Cristo, através da Escritura, da Bíblia Sagrada. Então hoje eu quero contar duas histórias. Eu sei que muitas pessoas podem ouvir e fazer um pré-julgamento, podem dizer, isso é coisa da cabeça dele, isso é uma invenção dele, ou ter um outro tipo de posicionamento. Eu acho que tudo isso aí pode vir a passar por sua cabeça, pode vir a passar nos seus pensamentos, você pode questionar, duvidar, você pode não acreditar, né? Mas foram duas situações que eu vivi e são bem distintas e eu vou agora apresentar para vocês. A primeira delas é quando eu era um jovem lá da juventude, eu era presidente da juventude da Batista da Lapa, Igreja Batista da Lapa do Dronsfield. E eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo acampamento que eu estava organizando, parece que me foi no primeiro. Estava organizando acampamento, a gente fazia as inscrições, tudo, reservamos o local, fui conhecer o local, conversei com a pessoa responsável, se chama ABECAR, eu não sei se ainda existe ali no município de Mogi das Cruzes. Enfim, fui lá, reservei, deu uma parcela lá para reservar o local. Fizemos as inscrições, um dia fomos lá para o acampamento, um grupo grande de jovens, muito jovens mesmo, beirando 100 pessoas, e chegamos no lugar, tudo, no segundo para o terceiro dia, ou do terceiro para o quarto dia, não me lembro, eu fiquei de acertar o restante, né? Dei lá um sinal, fiquei de acertar o restante com o responsável. E no quarto que nós ficamos, nós chamávamos quarto dos equipantes. Quem são os equipantes? Era eu e os outros responsáveis pela organização do acampamento. Então, chegando lá num dia anterior do acerto, eu peguei o dinheiro que eu tinha recebido do pessoal, contei o dinheiro, falei, nossa, está faltando aqui um valor razoável. Aí, perguntei para um outro rapaz lá, você não quer contar? Ele contou, falou, está faltando aí, quanto que tinha que ter tanto? Está faltando. Até essa semana agora, antes de gravar o Quarta Convida, eu conversei com um dos jovens, que era um dos vice-presidentes da mocidade na época, da juventude, e ele falou, eu lembro do fato, mas eu não lembro se eu fui um dos que contou o dinheiro. Eu lembro que uns 2, 3 contaram o dinheiro, falaram, olha, está faltando aí. Quanto que tinha que ter? Eu falei, tanto. Falou, olha, bem. Enfim, no dia do acerto, eu combinei com o rapaz, ele falou, vem aí depois do almoço e tal, a gente acerta. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, e eu peguei o meu talão de cheque particular, meu talão de cheque que eu usava na minha conta particular, falei, o que faltar eu vou complementar, porque afinal de contas a responsabilidade do dinheiro é minha. Cheguei lá, fui no escritório dele,
Ele falou, você não pode esperar um pouquinho? Eu estou atendendo aqui uma pessoa aqui no telefone e tal. Eu falei, não, beleza. O ABCAR também era uma faculdade de teologia que tinha internos, né? O pessoal estudava lá interno. E quando a gente tinha acampamento, tudo, eram épocas de feriado que os internos iam visitar os parentes, etc. Então, às vezes, estava bem vazio lá. E ele estava fazendo um atendimento no telefone. E eu falei, não, beleza. Eu estava com um saquinho de dinheiro, com o meu talão de cheque. Aí eu sentei numa cadeira e foi aí que eu escutei uma voz. É por isso que eu te perguntei, você já escutou a voz de Jesus? Eu escutei uma voz dizendo assim, conta de novo. Estranho, né? Conta de novo? O que é isso? Será que estou ouvindo coisas? E como eu fiquei na minha, eu escutei novamente a voz, conta de novo. Aí eu peguei, abri o saquinho, contei, opa, não é possível, o valor está aqui, não é possível. Aí parei um pouquinho, dei uma respirada, né? Peguei o dinheiro, contei de novo, falei, não, o dinheiro está aqui. Aí fiquei assim segurando a alegria ali, entrei, conversei com o cara, tudo. Ele falou, é tanto que você está devendo. Falou, tá aqui em dinheiro e tal. Naquela época não tinha Pix, esses negócios. Hoje isso é um absurdo, né? Ninguém faria isso. Hoje você vai e faz um Pix na hora, com essa facilidade que nós temos, e cai na hora na conta da pessoa, tal, não tem problema de ficar manipulando dinheiro. Mas eu estou falando de uma coisa dos anos 80, né? 80 e pouco. Então, a gente levava dinheiro. Normalmente eles pediam dinheiro mesmo para fazer as reservas, para fazer o acerto. E como a gente ia recebendo aos pouquinhos o acerto, e aí eu fiz o pagamento, tal, acertou, o cara me deu lá uma nota, um comprovante de pagamento de quitação, e aí eu cumprimentei ele, agradeci pelo local, a gente ainda tinha mais um dia de retiro, de acampamento, e quando eu fui saindo pela porta assim, eu falei, pô, espera um pouquinho, rapaz, eu deixei um sinal com você aí. Ele falou, puxa, é mesmo, tem que te descontar o sinal. Aí ele pegou lá na hora, vou tirar daqui do dinheiro mesmo, e me deu o dinheiro. Quando eu saí, eu pedi pro pessoal ficar orando, pedi pro pessoal lá, um grupo ficar orando, tal, que vai fazer o acerto. Tá todo mundo me esperando. Falei, o que aconteceu lá? Como é que foi? O cara perdoou a dívida? Aí eu contei o ocorrido, né, o acontecido. Falei, poxa, vocês acreditam que eu escutei Jesus falando para mim? Conta de novo, e quando contei a grana estava lá. Pô, que legal, então deu para quitar? Eu falei, não, deu para quitar não. A gente ainda saiu com o valorzinho aqui na mão, ó, né? Que foi o sinal que eu tinha deixado lá. Então, essa foi uma experiência muito marcante na minha vida. Assim, como eu era muito jovem, talvez não tenha dado muito valor. Agora, com o tempo, como eu dou valor a essa experiência que Jesus permitiu eu passar. Então, eu escutei a voz, conta de novo. E a outra situação, eu estava em família. A gente tinha uma casa, não tenho mais, uma casa no litoral. Não era casa de praia, é casa de litoral. Casa de praia é aquela que fica pertinho, você anda um pouquinho e está na praia, né? Era casa de litoral, ela ficava bem perto lá de um morro que tinha, na região de Caraguatatuba. E teve um dia que nós fomos passear, saímos cedinho, pegamos a Rio Santos, fomos conhecer Paraty, Angra dos Reis, fomos passear, fizemos passeio de barco, tudo. Na volta paramos em Ubatuba, comemos lá um lugar lá que fazia uma esfirra muito gostosa, lá em Ubatuba, e chegamos assim bem de noite, bem cansados, na nossa casinha, e aí a gente desceu, e a minha esposa pegou e foi abrir a porta para nós descermos, os garotos eram bem pequenos ainda. Eu tinha um carro, era uma Palio Weekend, aquela piruinha Palio, né? E ela foi abrir a porta e era aquela chave Tetra Pak, aquela que tem 4 segredos, você já deve conhecer. Ela não é aquela chave comum que tem só uma ranhura embaixo, só aquele segredo de baixo. Ela tem 4 segredos. E ela tem uma posição, ela tem uma flechinha para você colocar ela na fechadura e virar, que se você coloca errado e vira, você trava a fechadura. E foi, todo mundo cansado, foi o que aconteceu. A escura, a gente esqueceu de deixar a luz acesa, né? Entramos no quintal, guardei o carro, aí deixei o farol aceso, ela foi e colocou a chave ao contrário. Quando ela colocou a chave ao contrário e virou, fala, pronto, agora já era. Isso era perto de meia-noite. Aí voltamos, tentamos colocar a chave e tal, não entrava porque ela virou. A fechadura, ela conseguiu virar a fechadura, eu consegui com muito sacrifício tirar a chave do lugar. Falei, olha, não tem jeito, ou a gente vai para um hotel no centro da cidade, ou a gente deita o banco aqui do carro, deixa só uma frestinha aberta, para os pernilongos não comer a gente, e dorme aqui.
E falei, o que a gente vai fazer? Vai procurar chaveiro agora? Não tem, né? E aí todo mundo suado, cansado, melado, né? Porque a gente pegou praia, tudo, aquele suado, né? E reclinamos o banco, tudo. Falei, vamos ter que dormir aqui. Aí eu lembro que eu reclinei o banco, todo mundo chateado e tal, né? Principalmente ela, chateada, porque ela tinha virado a chave ao contrário e tal. Os meninos já foram logo se ajeitando lá na palio, porque tinha aquele porta-mala grande. E aí eu reclinei um pouco o banco assim, aí escutei aquela voz dizendo assim, será que estou escutando alguma coisa? Mas foi muito engraçado, gente. Falou assim, ó, pega uma chave de fenda, desce, acende o farol do carro e vai lá que eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Então, eu falei, será que eu estou dormindo, né? Porque a gente nunca acredita que você está ouvindo alguma coisa, você não acredita. Você acha que você está dormindo, você está em transe, você está cansado. Aí eu lembro que, eu não lembro se eu fui no porta-malas do carro, porque o porta-malas da perua ele emenda com a cabine, né? Não é separado como um carro sedã. Ou se eu peguei no porta-luvas umas chaves de fenda, porque eu sempre levo no carro chave de fenda, alguma coisinha sempre pequena eu levo. E peguei, desci, e a voz falando, vai lá que eu vou te mostrar. Vai lá que eu vou te mostrar. Interessante, quando eu conto essa história... pode parecer assim que alguém estava do meu lado me orientando. Você vai desmontar, eu desmontei a fechadura, a Tetra Pak, tem uma capinha, tirei a capinha, desmontei, consegui desmontar a fechadura e por dentro assim, eu enfiei um alicatinho que eu tinha e eu consegui voltar a fechadura para o lado original, aí eu peguei a chave, abri a porta de baixo, tinha 2 trancas, acendi a luz, estava todo mundo dentro do carro. Quando eu acendi a luz do quintal, todo mundo dentro do carro, ué, como é que você conseguiu abrir a porta? Aí eu contei a história, né? Falei, o mestre aqui falou para mim que ele vai me ensinar uma das profissões dele, que é chaveiro de socorro. Como assim? Falei, sei lá, eu desci, escutei uma voz, desci, saí do carro, peguei a chave de fenda, acendi o farol do carro, que dava mal para iluminar onde estava a porta. Eu não lembro se eu tinha uma lanterna, eu não me lembro. Sei que eu consegui enxergar lá a fechadura, fui desmontando tudo que tinha para desmontar, consegui colocar o alicate e voltei a fechadura para a posição original, coloquei a chave na setinha para cima e consegui abrir as fechaduras, entrei, acendi a luz, entramos, tomamos banho, comemos alguma coisa, foi todo mundo dormir feliz naquela noite. E foi algo assim que nunca eu esqueci, nunca vou esquecer. Porque foi uma coisa assim muito audível, muito sobrenatural, mas ao mesmo tempo assim muito assim presente. Não sei se eu estou conseguindo me expressar direito para vocês. Mas foram 2 de muitas situações que eu escutei a voz de Jesus. E essa primeira questão que eu contei, inclusive, a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes, né? Então por que ele não pode multiplicar? Para mostrar a graça dele presente naquele lugar. E eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei que entrei lá sem o valor, sem o dinheiro para fazer a quitação, e eu saí com a quitação e saí até com um valor a mais do sinal que eu tinha deixado. E eu lembro que uma vez, eu estou gravando aqui do estúdio da Ibrave, e nesse estúdio aqui, há alguns anos atrás, era a minha sala pastoral. E eu lembro que tinha uma escrivaninha grande, que eu vendi, uma escrivaninha inoportuna, né? Não tinha muito sentido eu ter aquela escrivaninha. Na pandemia, acabei vendendo alguns móveis aqui da igreja, e a escrivaninha foi no pacote. Mas eu lembro que um dia eu subi aqui também numa ocasião de acampamento, preocupado, porque a gente estava fazendo levantamento dos valores, tudo, preocupado, porque a gente ia precisar de um valor a mais, tal, para pagar a condução, o ônibus para levar. E eu falei, puxa vida, eu vou ter que talvez conversar com o pessoal aqui da igreja para pegar um valor aqui da igreja para cobrir uma despesa. Eu também estava sentado na cadeira, uma cadeira grande que eu tenho, tá até quebrado, e reclinável, assim, eu dei uma reclinada assim, e eu escutei uma voz também dizendo assim, olha as pastas da gaveta. Eu tinha uma gaveta dessa escrivaninha lá muito grande, tinha aquelas pastas suspensas, né? Eu falei, olhar pasta, eu peguei umas pastas lá que eu tinha, e dentro de umas pastas daquela tinha, acho que R$600. Falei, bom, quem que colocou dinheiro aqui? Será que fui eu que coloquei e esqueci? Enfim, não me interessa
quem colocou, se foi eu que coloquei, se eu esqueci, interessa que eu peguei aquela grana e usei aquela grana para o acampamento, para inteirar a compra, etc. Mas mais uma vez escutei essa voz aí, olha, abre a gaveta aí, procura aí, não é? Então são experiências. Talvez com muitas pessoas que eu estou falando agora, que estão acompanhando o Quarta Convida, muitas pessoas vão dizer, eu já passei experiências assim. Talvez você não tenha ouvido uma voz, mas ouviu uma voz dentro do seu coração, né? Alguma coisa que falou para você, não vá para esse sentido, vá para outro sentido, não pegue esse caminho, pegue outro. Mas é um Quarta Convida que eu venho contando as histórias, né? As histórias de um velho pastor, não de um pastor velho, e que fazem parte aí da experiência e da vivência que a gente vai levando para a vida. E assim fica aí mais uma contação de histórias, né? De um velho pastor, não de um pastor velho, e nosso Quarta Convida também tem essa característica. Pelo menos uma vez por mês eu venho aqui contar algumas histórias, algumas situações, algumas coisas que aconteceram na minha vida ministerial. Você pode falar, mas você não era pastor ainda lá na Igreja da Lapa, mas a vida ministerial ela começa antes. Aqueles que entendem que tem um chamado, que tem uma missão, eles começam a compreender isso antes. E lá eu compreendia que eu tinha uma missão. Talvez não imaginasse ser ou me tornar um pastor evangélico, mas você está ali na missão, é para poder fazer a vontade que não é mais sua, é a vontade do Mestre, é a vontade de Jesus, é a vontade daquele que multiplica peixes, pães, dinheiro, é a vontade daquele que exerceu lá a carpintaria, exerceu lá no tempo que ele trabalhou, o filho do carpinteiro, o carpinteiro, é a vontade daquele que ensina você a ser um chaveiro. É a vontade do Mestre Jesus. Fica essa Quarta Convida, um abraço e que Jesus nos guarde, nos proteja, cubra as nossas vidas com a graça dele, sempre misericórdia dele, sempre, e nós, com a graça dele, com essa misericórdia, nós nos encontraremos na próxima Quarta Convida, a Quarta Convida Cast, uma Quarta Convida diferente também, onde nós teremos a presença aqui de uma pessoa muito especial. Um abraço, Jesus guarde a tua vida, Jesus cuide de você, Jesus te abençoe. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship. Here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're all together.